A a paz do Senhor, meus queridos. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez. É uma alegria poder estar junto com vocês, tá bom? Ainda que por meios digitais, né? Infelizmente, por tudo aquilo que está acontecendo, nós não podemos estar fisicamente próximos, né? Nós não conseguimos dar um abraço em vocês, cumprimentar vocês, mas nós temos que utilizar os meios que nós temos para esse tempo, para esse momento. E eu gostaria de trazer uma palavra para vocês nessa noite. Hoje era o dia que nós teríamos o nosso culto regional. Hoje era o dia que nós iríamos estar junto com os irmãos, com toda a igreja, com todos os casais, com todos vocês juntos ali. A gente ia estar louvando, a gente ia estar glorificando a Deus, trazendo uma palavra de alegria, trazendo uma palavra de incentivo para o teu casamento, para o teu matrimônio, para a tua família, mas infelizmente, nós tivemos que cancelar o culto e vamos marcar por uma próxima data, por um outro momento que for mais oportuno, tá bom? Não fiquem tristes, mas logo a gente vai poder estar junto novamente, tá bom? Então, irmãos, para esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender. Aprender com quem? Com a experiência de pessoas que já passaram por situações difíceis. Nós temos que aprender com pessoas que já vivenciaram situações como estas. Não é a primeira crise mundial que o mundo atravessa. Não é a primeira pandemia que o mundo atravessa. Não é a primeira vez que o mundo passa por um momento difícil. Nós já passamos pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, passamos por diversas crises sanitárias lá no passado, bem remoto, com uma quantidade de pessoas, de óbitos muito maior do que essas que nós estamos vivendo hoje. O mundo naquela época não tinha tanta condição de poder tratar as pessoas. E no passado nós já tivemos grandes problemas e a humanidade passou. A humanidade passou pelas guerras, a humanidade passou pelas revoluções, a humanidade passou pelas pestes e nós estamos aqui hoje, né? Sobrevivemos a todas essas coisas. E é com esse relato de sobreviventes que eu queria tratar com vocês nessa noite. Eu não sei que hora que você vai estar acessando esse vídeo. Eu estive olhando a história de algumas pessoas que passaram por uma situação muito difícil e assim uma situação em que a sua vida estava correndo risco mesmo. A chance da pessoa não conseguir continuar era muito grande. Então, assim, nós estávamos olhando pessoas que passaram, por exemplo, por grandes terremotos e ficaram dias e dias soterradas ali debaixo dos escombros, bebendo água da chuva e depois de 4, 5, 6 dias de busca, foram encontradas com vida. Nós estávamos vendo também pessoas que de repente o avião, o helicóptero acabou fazendo um pouso forçado dentro de uma floresta e eles ficaram ali 3, 4, 5 dias ali naquela floresta, naquela situação e sem saber se eles conseguiriam sair de lá. Pessoas que estavam num navio, numa embarcação em alto mar e passaram por uma grande tempestade e ficaram ali à deriva no mar por algum tempo ali, ou ficaram náufragos numa ilha.
todas essas pessoas, onde elas registraram as suas histórias em livros que ficaram famosíssimos, filmes que ficaram famosos, histórias verídicas de pessoas que passaram por uma tempestade, uma situação muito difícil nas suas vidas. E sabe o que elas relatam? Que o que manteve elas vivas foi a esperança. As pessoas que passaram por tratamentos médicos, pessoas que estavam até mesmo em muita dificuldade e conseguiram a sua cura. Sabe o que elas relatam também? Que em todos os momentos que elas estavam ali, elas nunca perderam a esperança. Nunca perderam a esperança. Nos seus livros, nos seus relatos, nas suas biografias, elas relatam que elas tinham absoluta certeza e esperança que elas sairiam daquela situação, e elas iam sobreviver a tudo aquilo ali. Foi a esperança na cura, na esperança de passar alguém e conseguir resgatar, na esperança de alguém passar e conseguir encontrá-los. Eles nunca perderam a esperança. Nunca perderam a esperança. Meu irmão, eu sei que é difícil. Eu sei que vai passando os dias, vai passando o tempo e as coisas não vão mudando. A gente vai ficando meio chato dentro de casa. A gente vai ficando meio cri-cri dentro de casa. As coisas parecem que não tem um horizonte. As informações são diversas. As informações são contraditórias. E nós temos aí outras crises vindo, né, no reboque desta crise, que é uma crise sanitária. A gente vê uma crise política se instaurando, a gente vê uma crise econômica se apresentando. Então é medo, incerteza, insegurança. E esses são sentimentos normais. Normais. Qualquer pessoa, ser humano, não consegue passar ilesa tudo isso. Tiver nas suas faculdades mentais normais, não consegue passar por esse momento sem sentir uma dor, sem sentir um tranco, sem sentir um solavanco, sem chacoalhar a sua fé. Mas sabe o que vai manter a gente firme? É a esperança. É a esperança de saber, meu irmão, que Deus continua no controle de todas as coisas. Que a agenda da terra, ela mudou totalmente. Cultos foram cancelados, Olimpíadas foram canceladas, jogos de futebol, eventos, shows, qualquer coisa que possa movimentar pessoas, voos, reuniões, negócios. A agenda da terra foi praticamente cancelada, o mundo parou. Mas, meus irmãos, o céu não está parado, não. Na agenda do céu, nada mudou. Na agenda de Deus, nada mudou. Ele continua sendo nosso Pai. Jesus Cristo continua sendo Senhor.
O Espírito Santo continua na terra, sendo o nosso ajudador. Meu irmão, não perca a esperança. Não perca a esperança, meu irmão. Mantenha a sua esperança viva. Eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus que se encontra lá em Lamentações. É um texto muito conhecido, Lamentações 3:21. Diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pergunto a você. Pergunto a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã querida. Você tem alimentado esperança no seu coração? Você tem alimentado a esperança no seu coração? Você tem trazido à memória aquilo que pode te dar esperança? Ou você tem sentado diante da TV, do jornal, da internet e alimentado a sua mente só de coisas ruins, só de destruição, só de morte? Não. Você tem que trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Não alimente o medo, alimente a esperança. Alimente a esperança. Meu irmão, essa é uma situação transitória. Pode durar 1 mês, 2 meses, ou até mais. Pode ser que demore muito para nós voltarmos à normalidade. E o que você vai fazer nesse tempo? Se desesperar? Deixar de acreditar? Deixar de temer o nome do Senhor? Ou você vai alimentar esperança? Ou você vai alimentar esperança, meu irmão? Você tem escolha. Você pode escolher continuar a alimentar a mente de desespero, de medo, de angústia, envenenando seu coração. Ou você vai se alimentar de esperança? Ou você vai se alimentar de fé? Ou você vai crer no Deus que você confessa? Eu te pergunto, irmãos, quando Deus falhou com você? Quando Deus te deixou na mão? Quando foi que Jesus nos deixou à nossa própria sorte? Muito pelo contrário. Deus provou o seu amor à humanidade entregando seu Filho para morrer no nosso lugar. É um momento que nós nos sentimos tão frágeis. É um momento em que tudo ao nosso redor parece que abriu um alçapão e a gente ficou sem saber para onde ir. É um momento onde todos os nossos limites estão sendo testados. A nossa paciência, a nossa fé, todos os nossos limites estão sendo testados nesse momento. Todos eles. Todos eles. Mas sabe, nós temos que tomar uma decisão no nosso coração, meu irmão. Minha irmã, você que está aí me escutando, você que está aí me vendo, você que está aí ouvindo essas palavras,
Traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Se firme na palavra de Deus. Confie em Deus. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Todo mundo espera da ciência, todo mundo espera da política, todo mundo espera da economia alguma coisa nessa hora, e nem a política, nem a ciência, nem a economia podem nos dar respostas sobre o nosso futuro. Mas aqui, irmãos, o nosso futuro já está traçado. O nosso futuro já está traçado. O nosso futuro já está desenhado desde antes desse mundo existir. Desde antes desse mundo existir, o nosso destino já está traçado. O Senhor Jesus, Ele falou que nesse mundo nós iríamos ter aflição, meu irmão. De repente nós estávamos muito confortáveis, muito sossegados, pensando que a vida era só trabalhar, só ganhar dinheiro, só guardar dinheiro, comprar coisas. E de repente Deus vem e dá esse chacoalhão na gente. E aí você fica ali, opa, e agora? E agora Jesus? E agora Jesus? Confiar, esperar. Esperar em Deus não é sentar e ficar ali, ai meu Deus, não. Esperar é ter esperança. Alimente essa esperança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de adversidade, bem presente. Não, Deus não é ausente não, Deus é bem presente nessa hora. Ele está aí com você. Ele está aqui comigo. Mesmo que haja angústias no meu coração. Mesmo que haja medos no meu coração. Mesmo que haja sentimentos, uma guerra de sentimentos dentro de mim. É a minha carne, é a minha mente tentando lutar com o meu espírito. Por isso que nós devemos ser homens e mulheres espirituais nesse momento. Nós não podemos deixar que a nossa mente nos domine, que o medo nos domine, que nós sejamos escravos, reféns da situação. Não. Você não pode ser um escravo do medo. Você não pode ser um escravo da situação. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Alimente a sua fé. Alimente a esperança. Sabe? Irmãos, vai ler coisa boa. Vai assistir coisa boa. Irmão, pega seu celular, pega sua rede social e entra em páginas e acesse conteúdos que possam lhe trazer esperança, meu irmão. Para de ouvir desgraça. Para de ouvir as vozes do mundo. Para de ouvir coisas que só te deixam para baixo, que só te angustiam mais ainda. Não. Rejeita. Rejeita isso. E olha para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém, casais? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Amém? Se você puder, feche os teus olhos. Se você não puder, ore com os olhos abertos. Nós vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado, Deus maravilhoso,
Deus bondoso, Deus glorioso. Senhor, nós continuamos crendo em Ti, Senhor. Meu Pai amado, na realidade do céu, Senhor, nada mudou. O Senhor continua sendo Deus. Jesus Cristo continua sendo o Senhor dos senhores. E é a Ti, Senhor, que nós recorremos nessa hora. Jesus, entra, Senhor, no nosso coração. Entra, Senhor, na nossa casa. Entra, Senhor, no nosso lar. Entra, Senhor, nos nossos negócios. Nos dá estratégia, Senhor, nesses dias. Nos dá estratégia nesses dias, Senhor. Nos dá estratégia de novos negócios. Muitas vezes nós estamos ali, Senhor Jesus, pensando que é o fim, mas na verdade muitas vezes é o recomeço de uma história, de uma trajetória, Senhor. Tira toda a desesperança, toda a angústia, todo o temor do nosso coração, Senhor. Faz teu filho dormir em paz, faz tua filha dormir em paz. Jesus, entra nesta casa, entra neste lar. Toca, Senhor, nos nossos filhos. Que esse momento, meu Pai amado, não seja um momento que traumatize os nossos filhos para a vida toda. Não, Senhor. A Bíblia fala que nós não temos filhos e não criamos filhos para calamidade, mas os nossos filhos são flechas. E esse tempo que eles estão vivendo é um tempo que Deus está preparando eles para grandes coisas, para ser os homens e as mulheres do futuro que vão levar esse mundo para um outro patamar. Abençoa, meu Pai, este homem que está com medo de perder o seu emprego, esse meu companheiro, essa minha companheira. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos sair dessa fortalecidos. Nós vamos sair dessa, meu irmão, fortalecidos no Senhor. E o maior objetivo da nossa vida não é alcançar os tesouros dessa terra. Não é alcançar a glória dessa terra. Mas aquilo que nos está reservado. Não tire o seu olhar de Jesus, não tire o seu olhar da eternidade. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar por essa, e nós vamos nos abraçar, e nós vamos estar juntos, não só agora, mas por toda a eternidade. Amém? Fique com essa palavra, meu querido. Fique com essa palavra, minha querida. Deus te abençoe. Um grande abraço. Um abraço da minha família para você. Um abraço dos meus familiares para você. Muita saudade no coração, mas sabendo que é só um tempo, tá bom? Um grande abraço. Até mais.